antidepressivos. O que são? São todas as formas de tratar de um estado depressivo, ou seja, eles atuam no controle dos neurotransmissores do sistema nervoso central. Popularmente são denominados como antidepressivos os remédios psiquiátricos que combatem tratamentos como depressão, ansiedade, esquizofrenia, hiperatividade e distúrbios do sono. Contudo, até mesmo as atividades físicas podem ser consideradas os antidepressivos. Ora, uma pergunta que todo mundo faz, mas os antidepressivos, eles realmente curam a depressão? Não, eles não curam. Eles ajudam no seu controle, eles auxiliam no seu tratamento. A depressão tem diversas facetas, que não serão curadas, mas que podem ser tratadas e harmonizadas. Como funciona os antidepressivos, né? Para você entender como funciona, você precisa primeiro entender o que é a depressão, né? A depressão vai ser um estado em que vai se encontrar, vai se alastrar durante muito tempo, né? De tristeza, de não querer fazer nada, falta de sono, né? Ou acorda no meio da noite, ou dorme demais, aqueles distúrbios do sono, né? Vai ter também distúrbios na digestão, às vezes você vai querer comer demais, às vezes você come muito pouco, né? Vai ser esses tipos de sintomas, né? E durante muito tempo. Existe casos que vai ser normal isso, vamos supor, você terminou com o namorado, com a namorada, perdeu um ente querido, é normal você ficar triste, mas a partir do momento que se alastra muito, já passa do razoável no tempo, né? Pode se caracterizar por depressão, né? Os medicamentos eles vão atuar justamente aí, né? Vão retirar, vão inibir, tentar inibir esses medidores de tristeza, de não querer fazer nada e tudo mais, e vão dar uma aumentada dar um grau, né? Vão dar um grau nos hormônios de bem-estar, né? A dopamina, a noradrenalina, né? Inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Hoje, a maioria dos antidepressivos receitados por psiquiatras são do tipo ISR. Como o nome sugere, esses medicamentos inibem a recaptação da serotonina, ou seja, permitem que a quantidade de substância captada por demais neurônios aumente. A falta da ação da serotonina pode resultar em ansiedade, baixa autoestima, compulsão alimentar, depressão, fadiga, falta de atenção, impaciência, mau humor e a irritabilidade. Os medicamentos ISRS costumam não apresentar efeitos colaterais, como os demais tipos de antidepressivo, porém são mais ineficazes em casos de depressão profunda. Os principais ISRS são a sertralina, citalopram, escitalopram, fluoxetina, fluvoxamina e paroxetina. Inibidores seletivos da recaptação de noradrenalina. Bem como os ISRS, os inibidores seletivos da recaptação de noradrenalina, ISRN, auxiliam no aumento de noradrenalina captada pelos neurônios. Os ISRN costumam ser prescritos por psiquiatras quando os pacientes não respondem bem ao tratamento com inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Os principais ISRN é a reboxetina e a viloxazina. Inibidores seletivos da recaptação da serotonina e noradrenalina. Os inibidores seletivos de recaptação da serotonina e noradrenalina, eles agem na elevação da captura de serotonina e noradrenalina pelo cérebro. Não tem efeito, portanto, nos níveis de dopamina. Esses remédios têm ação semelhante aos antidepressivos tricíclicos, mas com um índice menor de efeitos colaterais possível. Os principais ISRS-N é a venlafaxina e duloxetina. Inibidores seletivos da recaptação de dopamina, né? O que vai fazer? Vai inibir a transportação de dopamina, né? E o transporte de dopamina, ele vai ser uma proteína, né, que vai ajudar na ação da dopamina. A dopamina, para quem não sabe, é ali a parte que faz o humor, a sensação de prazer e tudo mais. Ao impedir esse transporte, né, o inibidor de dopamina, ele vai aumentar as concentrações extracelulares, né, do corpo. E aumentar também a neurotransmissão dopaminérgica, né. As pessoas que vão usar esses inibidores vão ser pessoas que têm TDAH, narcolepsia, depressão, né, ansiedade, obesidade também, porque esses inibidores eles têm uma certa propriedade que vai inibir o apetite, né? Inibidores de mal, né? Ele vai ser responsável por degradar monoaminas, né, como a dopamina, a serotonina, a noradrenalina e tudo mais, né? Eles vão aumentar a concentração no corpo, né, e no cérebro dessa substância, condicionando maior excitação do
dos neurônios que possuem esses receptores, né? Existem dois tipos de maus, né? As reversíveis e as reversíveis. As reversíveis, eles vão ser um pouco mais toleradas, mas é bem menos eficaz. E é um pouco mais tolerado porque não precisa ter toda uma dieta, não precisa ter toda uma interação alimentar com o medicamento, né? Os irreversíveis, eles vai levar a um acúmulo de várias toxicidades, né? Do mal, na verdade. Outros substratos vai ser a tiramina também, né? Que vai estar composto de alguns alimentos aí derivados e tal. E muitas vezes ele é bem doloroso em relação ao efeito colateral, né? Pelo caso na tiramina, você vai ter que ter poucos alimentos derivados da tiramina. Então, você precisa ter uma dieta um pouco mais balanceada. Antidepressivos tricíclicos. São considerados os primeiros antidepressivos do mundo, descobertos no final da década de 1950. Eles aumentam os níveis de serotonina e noradrenalina no cérebro. A dopamina também é elevada, porém é em menor quantidade. Exemplos de tricíclicos são desipramina, imipramina, cloripramina e entre outros. Antidepressivos tetracíclicos. Desenvolvidos em 1970, os tetracíclicos são a evolução dos tricíclicos, porém com menos efeitos colaterais. Eles são utilizados como uma forma de alternativa para os pacientes que não respondem bem ao tratamento com inibidores seletivos de recaptação de serotonina, antidepressivos atípicos. Os antidepressivos atípicos são aqueles que não são caracterizados como tricíclicos, ISRS ou IMAL. Por isso, alguns dos medicamentos desse tipo também encaixam em outras classificações, como ADCT, ISRD, ISRN ou ISRSN. Depressismo melatonigênico. Só existe um medicamento que é a gomelatina. A descoberta desse remédio foi em 2013. Observou que o remédio é capaz, por meio de recaptação da melatonina, regular os ritmos biológicos do cérebro. O que se sabe até então é que a substância reduz a incidência da recaída dos pacientes com depressão. Antidepressivo serotonigênico. Só existe um remédio que é a voxotinina. A descoberta desse remédio foi em 2018. Observou que o efeito da voxotinina em pacientes com depressão. Os medicamentos têm efeitos semelhantes ao ISRS de serotonina e assim aumenta a disponibilidade do organismo do paciente. O remédio antidepressivo deve ser apenas tomado a partir de uma prescrição do médico psiquiátrico. Até quando você deve tomar? Você pode tomar durante sua vida toda ou até o médico perceber que você não precisa mais daquele remédio. Existem vários antidepressivos. Os mais famosos são os que eu vou citar. Bom, eu vou citar por nome comercial para ficar mais fácil de encontrar e de entender para que serve. Temos o Valdoxan, que é o antidepressivo melatoninérgico. Temos o Tripanol, Amitril, Neurotip, Anafranil, Norpramin, que é ADT. Temos também o Cybalt, que é um antidepressivo ISRSN e vários outros. Respeitar rigorosamente as indicações de uso, dose e horários indicados pelo psiquiatra para tomar os medicamentos antidepressivos receitados. Deve-se prestar atenção em combinações perigosas que podem acelerar e aumentar os efeitos colaterais dos remédios, como a aspirina, anti-inflamatórios como fenilbutazona, esteroides, bebidas alcoólicas e drogas ilícitas. Efeitos colaterais. Bom, os principais efeitos colaterais são boca seca, retenção urinária, disfunção sexual, tremor, visão turva, dificuldade de concentração, maior risco de infarto, sudorese, sonolência.